E estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, sempre trazendo um disco da minha coleção que eu acho maravilhoso, lindo, maravilhoso. E dessa vez vamos trazer um disco que é um clássico, é um disco icônico e é um disco muito bom. Estamos falando de Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, de 1983. Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas. O que falar desse cara? Não tenho mais o que falar. Todo mundo conhece, é uma figura icônica até da cultura pop. Esse grande vocalista, esse grande cara carismático, grande vocalista não porque ele canta bem, mas a figura dele é uma figura emblemática pro rock and roll, pro heavy metal. É um cara que tem muita história, ele já tá velhinho, eu já assisti show dele e quando ele não estiver mais entre nós, eu vou ficar muito triste. Bom, e o que falar dessa obra-prima aqui, desse clássico? Esse é o terceiro disco de estúdio do Ozzy Osbourne. Não preciso falar da carreira do cara, né? Tudo que ele representa pro heavy metal, pro rock, o hard rock, a história dele no Black Sabbath. Então esse é o terceiro disco dele de estúdio depois do Black Sabbath. O Ozzy Osbourne foi um cara que sempre soube escolher muito bem os músicos da sua banda. Nos dois primeiros álbuns, o guitarrista era o lendário Randy Rhoads. O cara é outro ícone, né? Outro gênio da guitarra e que infelizmente teve um fim trágico, né? Ele perdeu a vida muito jovem. Era uma promessa e gravou os dois primeiros discos com o Ozzy Osbourne, solos maravilhosos, técnicas também inovadoras. Um cara assim que fez muita história na guitarra, muito jovem, e apesar de ter lançado apenas 2 discos de estúdio com o Ozzy. E aí, como seguir em frente depois de uma tragédia, porque ele perdeu a vida de uma forma, digamos, foi um acidente, né? Uma coisa assim que ninguém prevê esse tipo de coisa, né? E não vamos entrar aqui em detalhes, todo mundo sabe, quem não sabe tá no Wikipedia aí, tem outros canais que falam sobre isso, mas é sempre uma perda irreparável. E como seguir em frente depois de perder um excelente músico como era o Randy Rhoads? Achando um outro garoto prodígio, que no caso é o Jake e Lee. E alguns dizem que essa é a melhor formação da banda do Ozzy de todos os tempos. Eu gosto muito de todos os guitarristas que passaram pela banda, o Randy Rhoads, o Zakk Wylde, o Brad Gillis. Muita gente não sabe, mas o Brad Gillis tocou naquele disco ao vivo que veio a ser chamado de Speak of Devil. Para quem não sabe, o disco Tribute, que é o tributo do Ozzy para o Randy Rhoads, né, que é aquele disco duplo ao vivo no vinil, esse disco era para se chamar Speak of the Devil. Porém, depois dessa tragédia, né, o Ozzy lançou o disco intitulado Speak of the Devil, tocando só músicas do Black Sabbath com o guitarrista Brad Gillis, ou Brad Gills. Jake Lee na banda. Eu também considero essa formação maravilhosa. O Ozzy sempre foi cercado de bons músicos, né? Então é muito difícil falar, mas eu gosto muito dessa formação, né, com esse guitarrista, que em 85 veio para o Brasil. Isso mesmo, foi essa formação que veio para o primeiro Rock in Rio de 85. Então vamos lá. O ano era 1983, sai esse disco pela CBS nos Estados Unidos e pela Epic no Reino Unido, e aqui no Brasil também veio pela Epic. E aí essa formação caiu em turnê. O Ozzy já estava morando nos Estados Unidos, né? Assim que ele saiu do Black Sabbath, ele foi para os Estados Unidos e aí seguiu sua carreira de uma forma diferente do Black Sabbath, né? A sonoridade do Ozzy no Black Sabbath era bem diferente do que ele adotou na carreira solo. Parece que na carreira solo ele passou a cantar mesmo, porque no Black Sabbath muitos vão, né, ficar bravos aí, mas o Ozzy não cantava nada, ele só tinha a presença dele, ele era uma entidade no palco e ele tinha muito carisma, né, e era um cara, até hoje, é um cara muito bacana, assim, você gosta da imagem dele, ele é uma figura que se comunica bem com o público, mas cantar, o Black Sabbath só foi ter um vocalista mesmo com o Dio, né? Pra mim, o Black Sabbath Heavy Metal é o Black Sabbath com o Dio. E musicalmente também, o Black Sabbath com o Ozzy tinha aquelas referências até de rock progressivo, de jazz rock,
né? Todo mundo fala que o Black Sabbath inventou o heavy metal. Eu discordo. Eu acho que o Black Sabbath é um dos pilares, dos vários pilares. Que tem o Led Zeppelin, tem o Deep Purple, tem o Jethro Tull, tem o Alice Cooper. Então o heavy metal é muito mais do que só o Black Sabbath. E aqui, quando o Ozzy vai para a carreira solo, aí ele incorpora um hard rock, aquele heavy metal, new wave, né, que estava muito em alta ali no começo dos anos 80. O visual dele muda, ele começa a usar umas capas, uns negócios assim que hoje a gente vê bem brega, né? Aqueles mullets, né? Deixa crescer os mullets, ele que tinha o cabelo bem liso, né? Então começa a criar aqueles mullets, ele começa a incorporar a cultura americana, né? O hard rock americano. E aí chegamos em 1983, o que você estava fazendo em 1983, né? Eu era uma pequena criança que estava começando a ouvir Kiss. E aí eu via o Ozzy Osbourne, assim, eu achava demais, né? E acho que foi o primeiro clipe que eu vi, foi o clipe da música Bark at the Moon. Por quê? Porque em 1985 teve o primeiro Rock in Rio e o Ozzy Osbourne foi um dos headliners. E eu lembro, e aí, né, vamos entrar na minha relação com esse disco aqui. Em 85 eu queria assistir porque passava pela televisão, mas passava muito tarde. E naquela época era muito difícil as casas terem várias televisões, né? Era um artigo, não vou falar que era um artigo de luxo, mas ter duas televisões aí já era. Então era muito difícil você conseguir assistir na TV principal porque era tarde da noite e a gente tinha que acordar para ir para a escola, né? A gente era criança e os pais mandavam, né? Naquela época a educação era diferente, né? Mas eu tinha uma televisão no meu quarto. Ah, aí sim, hein? Bons tempos, hein? Aí eu ligava bem baixinho assim, e aí eu vi o Ozzy e falava, pô, é o cara que morde morcego, é o cara que come morcego, será que ele vai comer morcego no Rock in Rio? E eu tinha um pouco de medo, né? Porque era criança. Eu tinha um pouco de medo do Ozzy Osbourne, né? A figura dele, mas era fascinante, cara. Era muito louco, assim. E aí eu lembro que passou aquele riff, né? E o riff da música Bark at the Moon, né? O carro-chefe desse disco. E que tem um riff inicial muito marcante, muito bacana. E o clipe, né, era o Ozzy, assim, meio cientista maluco, que tomava aquela poção e virava um lobisomem e começava a uivar ao luar, né, como é o nome do disco aqui, uivando ao luar, né. E eu achava demais. E aí tinha uma parte do show do Ozzy, acho que isso tem no YouTube, dá pra assistir, que o Jake Lee começa a fazer o solo, só a parte do solo, né? É a hora do Jake Lee brilhar. E o Ozzy começa a puxar ele pelo cabelo, começa a bater nele. E é muito bacana isso, é muito engraçado isso. E aí, né, 85, e eu ficava, nossa, Ozzy Osbourne, putz, era um ícone. Tudo girava em torno do Kiss, o Kiss que não veio no Rock in Rio, hein? O Kiss veio antes. Era o AC/DC, Iron Maiden, Scorpions, o Def Leppard, tudo isso era referência para nós. Então foi a porta de entrada, né? A gente começou a ouvir isso aí quando era criança, achava bacana, pro desespero dos pais, né? E aí, esse disco eu comprei em 89. Mas ainda vamos falar um pouquinho mais do disco aqui, que tem umas considerações interessantes. Tem umas edições europeias que esse Bark at the Moon e o Ozzy aqui, ó, eles não estão em vermelho, eles estão em azul, que é para combinar aqui com o cenário, ó, do lobisomem aqui, ó. Eu acho que faz sentido, né? Faz sentido ser azul. Mas o Ozzy sempre adotou nos seus álbuns a cor amarela e vermelha. Então se você tem esse disco com esse contorno aqui azul, cara, você tem uma raridade nas mãos. E aqui, olha a contracapa, que legal, ó. Nossa, eu achei isso aqui maravilhoso, ó. Isso aqui é icônico, cara. Isso aqui é maravilhoso, ó. O Ozzy ficando gordinho, né? Aquela época do Ozzy gordinho, né? Que o Ozzy tava... Na verdade, ele tava inchado, né? De tanto goró, né? E tanta farinha de trigo, né? que ele colocava nas coisas, né? Tem até aquele filme do Motley Crue, né? O Dirty, que tem na Netflix, que mostra que ele tava naquele auge da loucura, né? Diz a lenda, né? Que ele e o Tommy do Motley Crue, o baterista, né? Eles viram umas formigas
e resolveram cheirar formiga, né? Então, olha a ideia. Dizem, né, que é uma lenda urbana, né? Mas vai saber, né? Do jeito que os caras eram malucos naquela época, eu não duvido. Esse disco aqui foi produzido por um cara chamado Max Norman. Esse Max Norman, ele acompanha o Ozzy também na produção, desde o primeiro álbum, o Blizzard of Oz, e no sequente, Diary of Madman. E esse aqui também é produzido pelo Max Norman. Essa capa aqui, ó, essa capa icônica, lendária, maravilhosa, foi feita por um cara chamado Hugh Syme, acho que é assim que pronuncia, Hugh Syme. Ele é um cara que já fez capas pro Rush, já fez capas. Ele já fez capas para o Rush, para o Megadeth, para o Dream Theater, entre outros, né? Então é um super artista aí, um cara que tem um conceito, né? Tirou uma foto do Ozzy, é o Ozzy esse cara aqui. Isso aqui é o Ozzy, parece um bicho preguiça, mas é o Ozzy Osbourne. Por quê? Porque aqui, ó, na mão dele tem a tatuagem, não dá pra ver aqui, né? Mas eu vou... Mas tem a tatu aqui escrito Ozzy, né? Nos dedos dele aqui. Ó. Se olhar bem, dá pra perceber. E aqui a imagem do videoclipe, né? Que é maravilhoso isso aqui. Então nessa época aqui a popularidade do Ozzy tava que só aumenta, porque ele sempre teve um estilo de vida excêntrico. Então todo mundo se interessava, não só pela música dele, mas pelo estilo de vida do cara, que era muito louco, né? Enquanto o Dio no Black Sabbath deu um tom mais heavy metal, mais sombrio, mais técnico, o Ozzy Osbourne era aquela alegria, cara. Era legal ver o Ozzy Osbourne. Então a popularidade dele só subia, os 2 primeiros discos foram muito bem recebidos, porque já tinha aquele lance, aquele metal mais americanizado do que o britânico, né, que era muito mais técnico, muito mais sério. O americanizado, né, tinha um pouco mais de hard rock ali, e esse disco também foi um grande sucesso de vendas. Tem o grande hit, né, a música título aqui, Bark at the Moon, e esse disco tem mais baladas, isso mesmo, tem baladas aqui. You're No Different, a segunda música, vem logo em seguida da Bark at the Moon, já é uma baladinha. Now You See, Now You Don't, é um rock quase pop rock, quase hard rock, né? Então é um disco mais leve, mais solto, apesar da capa, apesar do título, apesar do conceito, é um disco que dá pra ouvir, cara, com a família, entendeu? Tem uma música aqui chamada Soul Tired, ela aqui, ó, que ela é uma música praticamente orquestral, cara, né? Tem cordas, tem um solo maravilhoso, é uma balada assim que, cara, naquela época eu podia gravar na fita e mandar que você ia fazer sucesso. Então é uma música muito bonita, uma balada lindíssima. E tem uma música aqui, a que abre o lado B, chamada Center of Eternity, que devido ao sucesso da Mr. Crowley, eles também colocaram um tecladão lá, meio daqueles teclados de igreja, aqueles órgãos de igreja, de tubos, e fica muito bacana. Mas os temas, né, dessas músicas têm a ver com espiritualidade, com religião, com temas que acompanhou, né, a vida do Ozzy Osbourne desde o Black Sabbath, apesar do Black Sabbath estar um pouco mais sério e ocultista. Então uma capa dessa, com essas letras, só serviu mais ainda para elevar o status, né, da figura do Ozzy, aquele cara místico, né, mítico e místico. Então contribuiu muito, né, para a propagação dessa imagem excêntrica e das trevas do Ozzy, né, que ele gosta, né, talvez ele nem seja de verdade, né, mas ele gosta e ficou muito marcado. A música que fecha esse disco aqui chama Waiting for Darkness, é uma pérola, é uma obra-prima essa música. Então a música abre e fecha de uma forma maravilhosa. Depois, quando foi lançada a versão em CD, ele teve 2 músicas a mais, que tem nos streamings aí. Você pode conferir que tem 2 músicas a mais que são muito boas, por sinal. É que aqui no Brasil a gente não tem o hábito de comprar singles, nunca teve, né, de comprar o compacto, o disquinho ou o CD single, né, que vinha as músicas inéditas e algumas versões ao vivo. Nunca foi, porque as lojas que traziam isso daí traziam pelo preço muito mais caro do que o disco ou do que o CD. Então acabava virando item de colecionador, né? E fora do Brasil era o contrário. O single era muito mais barato, porque você está comprando 1 ou 2 músicas, né? Agora aqui não. Aqui no Brasil é tudo ao contrário, né? Bom, e como cheguei a esse disco?
Eu lembro que em 89 eu estava formando minha primeira banda, né? Eu estava lá bem serelepe, tentando tocar violão, tocar guitarra, tocar baixo, tocar bateria. E um amigo meu já tinha esse disco. Porque aqui na cidade não era muito comum chegar a esses discos. Então ele conseguiu, não sei aonde, e gravou uma fita. E a gente tinha um hábito, que eu já contei aqui em outros vídeos, que a gente pegava aquele gravador, tipo aquele gravador do Juruna, que você colocava a fita e apertava assim, colocava 4 pilhas grandes, e a gente saía andando pelos bairros ouvindo música. Então era muito bacana fazer isso daí. E aí, o que aconteceu? Na minha escola teve uma excursão para ir na Unicamp em Campinas, era a universidade, né, da cidade de Campinas, que ia ter uma apresentação lá de cursos, né, de lance de vocação, né, para ver, né, a gente era tudo criança, então a gente foi lá para conhecer os cursos, né, ser apresentado, é uma universidade muito bonita. E aí depois disso teve o famoso rolê no shopping, e o grande shopping lá na época, né, era final dos anos 80, 89, né, então a pequena criança do interior não sabia o que era shopping. E aí todo mundo lá no shopping, todos felizes e maravilhados, e eu vi uma loja chamada Museu do Disco. Aí eu olhei, era tipo um supermercado cheio de discos. Eu falei, eu quero morar aqui. Eu era criança, falei, não, eu quero morar aqui. Eu vou trazer um colchão, um travesseiro e vou morar aqui. Eu trabalho para sempre nessa loja, porque era muito maravilhosa. Era o templo. Só tinha disco. Eu nunca vi uma loja, pra época, eu nunca vi uma loja tão grande, tão cheia de coisa. E aí, eu comecei a ver os discos que tinham, e eu vi esta maravilha aqui, ó. O que eu falei? Bom, os pais, né, sempre davam um dinheirinho pra você comer o lanche, não sei o que. Eu falei, lanche eu como em casa. Vou comprar o disco. E vim de lá pra cá com o disco na mão e todo mundo, deixa eu ver, as crianças da época tudo horrorizadas, as professoras, meu, como é que você vai comprar um negócio desse? Isso aqui é muito sombrio, é muito não sei o quê. Mas eu já conhecia as músicas e não eram tão sombrias assim. Como eu disse, se você não conhece, eu acho impossível, né, um cara que gosta de rock não conhecer esse disco. Mas ouça, você vai ver que tem muita coisa leve. Até mesmo comparado com a discografia do Ozzy Osbourne, esse disco é um disco que dá pra ouvir, cara, com a família, saca? Tem as guitarras maravilhosas do Jake Lee, um cara que tem uma técnica muito diferente do Randy Rhoads, né? Muito diferente do Zakk Wylde. E eu acho esse cara um super guitarrista, pra mim um dos melhores guitarristas que eu já vi. O Ozzy sempre muito bem cercado, né? Dos carinhas aí na guitarra. E aí, que você trouxe lá de Campinas, da Unicamp? Eu falei, eu trouxe Bark at the Moon. Nossa, pra mim era uma realização, tipo, olha, tem um disco, pô, eu comprei em outra cidade, meu irmão, né? Porque na minha não tinha, né? E eu ouvi esse disco até furar, cara. Isso aqui é uma maravilha, é um disco que eu tenho muito carinho, muito amor. E hoje esse disco tá valendo na Discogs isso aqui, ó. Não é tão caro, né? Se for comparar com outros discos, né? E até com lançamentos, ele tá numa faixa normal, né? E esse aqui tá novinho, cara, ó. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Eu amo isso aqui, ó. Epic. E essa minha edição aqui, a edição brasileira, a minha não tem encarte. Então se você tem esse disco, a versão brasileira, me fala aí se o seu tem encarte também. Mas com o encarte ou sem encarte, isso aqui, a hora que você coloca a agulhinha e começa aquele riff, putz, cara, aí você não para de ouvir, aí você vai até o fim, vira ele, ouve até o fim, e aí você quer mais. Porque é um disco curto até, um disco que tem uns 40 minutos em média, então dá pra você ouvir aí a caminho do serviço, dando aquela caminhada, indo no mercado, comprando suas coisinhas aí e curtindo um bom som. Então é isso, o disco de hoje foi
Bark at the Moon, do Ozzy Osbourne, de 1983. E é isso aí, se você chegou até aqui, considera se inscrever, dá um like aí, sabe como que é o YouTube. E estamos passando dos 400, olha aí, cara, eu fiz esse canal há pouco tempo atrás aí, não tinha quase ninguém, né, acompanhando, agora somos 400, pra mim é muito legal, cara. É uma alegria e uma honra ter você aqui, você que gosta de música, você que acompanha as minhas resenhas aqui, você que acompanha os sons que eu faço. Então, muito obrigado mesmo. Vamos estar fazendo mais aí, vamos estar trazendo os outros discos do Ozzy e mais discos icônicos maravilhosos da minha coleção que eu amo, que eu adoro. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Nos vemos lá.